Eu acordava desesperada de dor, parecia que tinha pedras, pedregulhos dentro dos meus olhos. Nunca mais eu tive nada. Eu via sombras mais escuras, sombras mais claras, tipo cilindros rodando, e aquilo me incomodava tanto que eu tinha que levantar. Hoje em dia quase não as tenho. E tal foi a minha surpresa que eu estou conseguindo recuperar a visão do meu olho perdido, que não enxergava mais nada. Eu não tenho mais sensibilidade à luz solar, aposentei meu óculos de sol. Fiz a minha inscrição no curso Olhos de Água Turma 17, especificamente para tratamento dos problemas visuais da minha filha, que se chama Vitória e tem 9 anos. A gente nunca viu uma melhora. Em 10 dias de exercícios visuais, ela não teve mais visão dupla. Foi uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande. Eu fiquei muito contente, muito motivada. Foi a esperança da minha vida. Antigamente eu só conseguia ver com direito, né? Abriu as duas visões praticamente. Eu tô trabalhando com mais qualidade. Meus olhos estão mais bonitos, minha autoestima melhorou muito, muito, muito. O que em 38 anos não melhorou, em 2 ou 3 meses de estímulo, tá melhorando. Olá, olá! Oi, oi, oi! Vai chegando, vai chegando! Tá começando mais um episódio do programa Super Águias! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta. A gente tá aqui todo dia, não é verdade? Conta aqui pra mim como é que você tá essa noite. Como é que você tá hoje? Conta pra mim como é que você passou o seu dia. Coloca um boa noite aqui pra mim pra eu saber que você tá comigo. Bota também a cidade onde você tá, o país onde você está. Tantos milhares, milhares, milhões de acessos aos episódios do programa. Um sucesso. Coloca aqui pra mim se você está acompanhando os episódios anteriores. Vai comentando aqui que a gente vai esperando o pessoal chegar na hora marcada. Já vai estabilizando a sua internet também. Entrou, não sai, tá bom? Porque você vê que é muita gente assistindo ao mesmo tempo. Então não sai para você não perder nadinha, nadinha desse projeto. Esse projeto que desafiou 9 participantes a exercitar naturalmente a visão, para que eles pudessem melhorar os problemas visuais. Alguns deles tinham os problemas há mais de 20 anos, exatamente. E por falar no número 20, foram só 20 dias de prática, só que uma prática acompanhada e muito bem acompanhada por mim e pela minha equipe. Eles fizeram parte dos nossos programas, que é a Academia das Águias e Olhos de Águia, e fizeram também sessões de atendimento individual com o coach, o educador visual. Atendimentos que eram personalizados para resolver a questão do problema visual deles. E aqui na primeira fase do programa, você vem acompanhando os resultados de transformação na visão de cada um dos participantes. E não somente isso, você aprende também que é possível ter uma visão de águia. E o que eu quero dizer com uma visão de águia é você chegar aos seus 80, 90 anos enxergando melhor do que quando você tinha 20. E isso é possível sim, é só você exercitar os músculos dos seus olhos, assim como os participantes estão fazendo e estão sentindo a melhora. E você viu várias histórias aqui de superação desse desafio de melhorar a visão. Mesmo que você já tenha nascido com esse problema, você viu aqui participantes que tinham extrema dependência dos óculos, problemas considerados graves, incuráveis pela medicina convencional. Muitos deles já tinham sido desacreditados pelos médicos, sim, alguns deles nem sabiam que o método existia, nunca tinham feito exercício antes e conseguiram melhorar a visão. Então, coloca aqui para mim. Se você acompanhou os episódios anteriores, põe aqui nos comentários, eu quero ouvir. Qual a super águia mais mexeu com você? Com quem você mais se identificou? Você viu aqui já 4 super águias, não é? Dos 4 primeiros episódios. Hoje você vai conhecer mais uma, mas comenta aqui.
Qual foi aquela que mais tocou o seu coração? Aquela que você mais gostou? Enquanto você vai colocando aqui, eu quero chamar aqui no vídeo um pouquinho do que foram esses 4 primeiros episódios. "20 dias, 9 participantes. Vamos acompanhar a jornada das Super Águias." Tentei, agora tem 1 mês e pouco de renovar minha carteira, tentei renovar sem o óculos, mas infelizmente não foi possível. Como é que foi, Francisco, com ela? Me conta. Na verdade, assim, ela foi bastante tranquila, sabe? Ela já veio com a vontade de querer entender mesmo qual é o trabalho que a gente vai fazer com ela. Cada dia melhor, porque eu tô ficando sem o óculos muito tempo. Eu não tenho usado de jeito nenhum. Você achou que você só ia assistir, né? Não. Faz o seguinte, tira óculos, se puder, tira a lente de contato, guarda no estojinho também, porque aqui a gente vai praticar. Você vai colocar a mão na massa. Vamos colocar os seus olhos para exercitar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! E hoje você vai aprender junto com as Super Águias. Sim, um casal de águias. Uso óculos há mais ou menos 20 anos. É muitos anos que eu venho usando óculos, muitos anos. Quando eu comecei a usar, acho que foi em 83. Isso é uma queixa de vocês, né? Acho que é importante para vocês conseguir ler. Devagarzinho, quase como se estivesse acordando, espreguiçando. Eu senti minhas vistas mais claras, mais amplas, assim, que antes tinha, né, sombra assim na lateral. Eu não usei óculos, nem óculos de sol e nem de grau. Nunca mais eu coloquei colírio no olho. Hoje eu quero fazer uma sequência com você. Você viu que piscar é muito importante para a sua visão. Então vamos exercitar um pouquinho. Você vai aprender a piscar certo. Começando aqui mais um episódio do projeto Super Águias. Ela recebeu essa notícia de que ela, se continuar assim, né, se for nesse caminho, vai perder a visão. Fui prestar atenção na minha vida e vi que eu não cuidei de mim esse tempo todo, né? E, nossa. Eu não tô usando óculos pra te ver mais. A tela tá perfeita. Tudo melhorou. Chegou a hora de você praticar também. Hoje, episódio 4, hein? Eu vou te convidar a conhecer a nossa super águia do episódio de hoje. Uso óculos desde os 11 anos de idade e sempre usei óculos, já comecei com fundo de garrafa já. Todo ano o grau vem aumentando. Quando eu fui tirar a carteira de habilitação, todo feliz da vida, na hora do exame de visão, falou: você não pode dirigir. Eu sou Ilildo Braga, coach visual. Entrei no método como aluno, participei, realizei os exercícios e obtive minhas melhoras. Como é que foi com ele? Ele já acredita que já deu certo, ou seja, todo o acesso que ele precisa já aconteceu. Como será que ficou a visão da nossa super águia de hoje? Tá maravilhosa a nitidez, o foco tá melhor demais. Sem o óculos, coisa que eu não faço. Eu sempre boto que é pra me ver direitinho, né? Vamos para aquela parte do episódio que eu sei que todo mundo adora, que é exercitar a visão. Tô feliz demais com esse resultado. Muito bom ver a melhora da visão em apenas pouquíssimos dias de início de prática. Início. Bom demais! Um episódio melhor que o outro. É até difícil escolher uma águia, né? Uma super águia aí. Eu sei que é difícil. Eu me apaixonei por todas elas também. Enfim, a gente se identifica, né? A gente sofre, se alegra junto. Mas, ó, vai sair do ar, hein? Se você não assistiu os primeiros episódios, perdeu muita coisa. Mas eu ainda deixei a reprise liberada para você. Mas eu não vou deixar por muito tempo. Já vai sair do ar, então você precisa assistir.
eu vou dizer que você vai ficar com saudade da gente, viu? Você vai ficar com saudade de mim, saudade da minha equipe. Todo dia a gente junto aqui, né? 8 horas da noite. Uma hora vai acabar e você não pode perder. Então, se você não assistiu, vai lá e maratona tudo. E se você é uma super águia, coloca aqui pra mim. Sou super águia. Coloca aqui pra mim nos comentários. Deixa eu ver quem é super águia que tá aqui comigo hoje. Você voltou, super águia. Muito bem, bota aqui nos comentários pra mim. Já aproveita, já curte, dá um joinha também pro YouTube compartilhar pra mais gente. Já compartilha também, clica na setinha, manda para todos os grupos de WhatsApp que você participa, para todo mundo que você conhece que tem problema de visão, que usa óculos, para qualquer pessoa que você quer encher a vida dela de mais alegria, motivação, emoção, inspiração, porque é isso que a gente faz aqui, na verdade. E para isso você precisa ser comprometida, comprometido. Isso é ser uma super águia. É vir todos os dias, acompanhar tudo certinho na hora, de perto, aplicar os exercícios que eu ensino aqui, porque todo episódio tem um exercício novo para você aprender e praticar na sua visão também e ainda trazer mais gente. Comenta aqui. Se você compartilhou, coloca compartilhei, Tati. Sou super águia. É isso aí. Coloca aqui para mim nos comentários. Muitas super águias aqui hoje. Muito bom. Ó, tem senha, hein? Cada episódio tem senha. Se você estava aqui nos anteriores, sabe que eu liberei presentes secretos. Cada episódio tem o seu presente, um melhor que o outro, mas só é destravado com a senha. E essa senha eu falo aqui durante o episódio, então você tem que assistir tudinho para poder anotar, porque depois no grupo do WhatsApp do Projeto Super Águias eu envio um link para você destravar o seu presente, tá bom? Inclusive, fica no grupo do WhatsApp, não sai, tá? Eu vi que vocês já estão começando a reagir às mensagens lá, muito legal. Fica lá no final do episódio, se você ainda não está nos grupos de WhatsApp, eu vou colocar o link para você entrar aqui também, tá? Porque é muito importante. Porque o que acontece? Você está acompanhando aqui a primeira fase do programa, mas você sabe, eu estou falando aqui todos os dias para que você não perca, porque é muito importante. Existe uma segunda fase, sim, uma segunda fase. E essa segunda fase é um curso gratuito e prático que eu vou liberar para você de presente. Só que o formato é diferente do que a gente está vendo aqui na primeira fase do programa, sim. Você vai ter videoaulas, treinos com os coaches ao vivo e tem um horário certinho que eu vou liberar para você. Por isso que você tem que ficar atento no grupo do WhatsApp, assistir tudinho para não perder nada, porque o formato é diferente e precisa, sim, estar no grupo do WhatsApp, porque a segunda fase, o curso gratuito, não é aberto aqui no YouTube para qualquer pessoa. Ela só é para aquelas pessoas que estão no grupo de WhatsApp do Projeto Super Águias. Por isso é muito importante você ficar no grupo para poder receber o link quando o curso começar, tá bom? Quando o curso começar. E aí, ao longo desse episódio também eu vou colocar para você a data certinha de quando ele vai começar, mas se você não sair do WhatsApp, já é maravilhoso. Já consigo falar com você e a minha equipe também, tá bom? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que a maioria de vocês não está satisfeita com a visão que tem hoje, não é mesmo? Eu sei disso. Senão você não estava aqui. Senão esse projeto não tinha chamado a sua atenção. Não é verdade? Mas eu sei também que decisões ruins e falta de conhecimento de como cuidar do jeito certo dos seus olhos é o que te trouxe até aqui. Sabe, às vezes bate tristeza, bate preocupação, bate descrença, desgosto. Mas fica aqui comigo até o final. Porque assim como você está passando por isso, eu já passei. E a super águia do episódio de hoje também já passou. Meu nome é Nilza Alves da Cruz. Tenho 74 anos, tenho 4 filhas. Já usava óculos para vista, para longe, para perto, sempre bifocal. Era o tempo que o óculos era grandão, coisa mais horrível do mundo. Quando eu tirei a catarata, na época que eu tirei dos dois, né? Na época que eu tirei, o médico falou, o olho direito da senhora está com 80%. E o olho esquerdo, como botou a lente melhor, que ele era o melhor, estava 100%. Meu olho direito, ele não teve uma lente boa, porque ele tem uma cicatriz no fundo do olho. E essa cicatriz, eles não podiam remover para botar uma lente boa.
Aí botou uma lente simples. 2 anos atrás, estava brincando com o meu neto aí no quintal, brincando de rodar assim. Foi a hora que me deu uma dor de cabeça muito forte mesmo. Aí chamaram a ambulância, né, o pessoal aí. Aí minha visão começou a sumir. Aí eu falei, tá sumindo, Clécia, tá sumindo, Tiago, que é o meu genro. Então tive que me adaptar assim, com esse olho desse jeito, porque o olho esquerdo, esse olho atingido, a periférica ficou e parece que é metade do olho, assim, porque se eu piscar assim, se eu fechar esse, eu piscar assim, eu vejo o senhor. A perda do meu olho esquerdo, da visão do olho esquerdo, ela me prejudicou bastante, porque tudo eu fazia, eu ia para médico, eu ia fazer minhas comprinhas na farmácia, mas eu já, hoje, com o olho assim, eu ocupo mais as filhas que estão trabalhando, né? Mas aí elas têm que deixar o serviço para me levar no médico. Eu tento fazer minhas coisas para poder não me deprimir, né? Aí eu tenho uma rocinha ali, eu vou lá, mexo, fico triste porque eu não consigo ver tudo, né? As frutas que está tendo. Eu pego o ônibus, vou para a igreja 3 vezes na semana. Só que, assim, na parada, para ver o ônibus, para ver a placa, é mais difícil. E eu espero em Deus que vai melhorar. Olá, tudo bem? Como vai? Prazer estar aqui com a senhora. Como a senhora está? Tudo bem? Eu sou a coach Karina, eu que vou acompanhar a senhora aí. Prazer imenso. Ansiosa para começar? Então, eu me conectei muito com a senhora, gostei muito da sua história. Vou contar um pouquinho da minha história para a senhora. Eu sou portadora de esclerose múltipla e aí eu perdi um pouco da visão do meu olho direito. Da senhora foi do esquerdo, o meu foi do meu olho direito. E eu escutei do médico dizendo o seguinte: olha, acostuma que isso é assim, você não vai melhorar, você pode até perder porque você teve um acometimento do nervo óptico. E eu não aceitei, eu sou fisioterapeuta de formação e eu já sabia dos exercícios, encontrei a Tati, fui atrás e resolvi fazer os exercícios. E eu melhorei. E é assim, eu tô aqui para ajudar a senhora, tô falando dos meus problemas para te incentivar, para ajudar a senhora. A gente vai montar juntas o seu protocolo, o seu mix de exercício, para que a gente consiga chegar no objetivo que é fortalecer o seu olho direito, que foi o que a senhora disse, né? E no seu olho esquerdo a gente buscar a melhora desse olho, tá? Mesmo que os médicos tenham falado que não tenha melhora, a gente vai buscar. Eu também ouvi essa mesma coisa e tô aqui para contar para a senhora que eu melhorei e tô sempre melhorando, fortalecendo, tá? E a gente não tem que aceitar diagnóstico, a gente tem que buscar sempre a melhora, tá bom? O primeiro exercício que a gente vai fazer é o palme. Pode fazer até na hora de dormir. O palme também, a senhora coloca um travesseiro no meio e deita de lado e apoia o bracinho. E a gente vai estimular os nossos olhos com luzes. Com as luzinhas. Passar a luzinha, você pode até tampar esse outro para estimular melhor, tá bom? Para estimular melhor. Passa aqui na frente, vai pro lado, vai para cima. Qualquer dúvida, a senhora me chama. Tudo bem. Nós vamos ficar juntas e coladas agora, tá? Eu vou pegar no pé da senhora. Amém. Tá bom? Tá joia. Um beijo. Tchau.
Meu nome é Karina, sou fisioterapeuta, trabalho com atendimento juntamente com a Tati Capanema. Cheguei aqui através de um problema visual que eu tive e hoje eu tô aqui para ajudar as pessoas para melhorar a visão. A minha aluna querida, linda, também teve um problema neurológico assim como eu e eu acho que a gente vai se dar muito bem. Com os exercícios, ela vai conseguir recuperar principalmente a sua visão central. Então, é fazer com que ela acredite que vai conseguir retornar a sua autoestima, mexer com as plantinhas dela, conseguir ver o rostinho dos netos, resgatar esses momentos para ela. Então, isso é o maior desafio que eu vou ter com ela. Dona Neuza é uma graça, né, Karina? Como é que foi o atendimento com ela? Muito bom. Eu me identifiquei muito com ela, né? Por conta dos problemas dela, sequela de AVC. Também tive um problema neurológico, né? Então peguei esse gancho e conversamos, né? Identifiquei muito com ela, conversei com ela. Ela no início disse que a filha dela que apresentou um método. E aí ela falou assim, minha mãe não vai se interessar nisso. Ela falou, não, eu quero. E ela ficou muito feliz, querendo já aprender o método. Então ela já começou a fazer, já pratica. E eu falei, que legal. E aí ela falou assim, olha, eu perdi muito visão central. Ela tinha feito já a cirurgia de catarata dos 2 olhos. E o olho esquerdo dela, que era o melhor, ela perdeu a visão. Então, o olho direito, que era o pior dela, é o que ela enxerga hoje. Então, isso mexeu muito com ela, o emocional dela ficou muito abalado. E aí, eu conversei com ela, mas ela tá muito animada, tá super comprometida. E aí, a gente conversou, contei um pouco da minha história, né, que eu também tive um diagnóstico neurológico e ela ficou assim vidrada, né? Eu falei, e é isso, a gente não tem que aceitar esse diagnóstico de que você vá perder a visão. Vamos trabalhar em cima daquilo que a gente tem ainda. Ela tem muita visão periférica, então na hora da avaliação percebi que ela consegue ler com a visão periférica dela desse olho que ela perdeu. E isso mexeu muito com o emocional, porque o olho bom dela sempre trazia isso na sessão, que o olho bom ela perdeu e ela ficou chateada. Falei assim, não, nós vamos trabalhar para melhorar a visão central, mas eu tenho uma visão periférica. Falei, sim, vamos trabalhar a visão central. Então, eu introduzi com ela bolinha, luz piscante, tampão. Interessante. Ótimo. Tampão, óculos furadinho. Exato, o óculos furadinho, pro caso dela, é muito bom, porque vai trabalhar exatamente a visão central, sim, unido com as luzes, porque eu acho que vai ser muito boa essa tentativa. E é exatamente isso que você falou mesmo. A gente tem que trabalhar com o que já temos, melhorar o que já temos, mas a gente nunca desiste de estimular aquela função que a pessoa tanto quer, porque a visão central, ela é muito importante, é o que vai realmente ajudar ela a fazer todas as coisas do dia a dia dela. Né? E mexeu com o emocional dela, né? Ela perdeu o olho melhor dela. Então é isso, é ela entender que daqui desse lado, ninguém vai desistir daquele olho esquerdo dela, não. Que a gente vai até. E se a gente já recuperou pessoas que eram cegas e voltaram a enxergar, o caso dela não é o mais difícil, nem vai ser, acho que o mais difícil que a gente vai tratar até hoje. Eu gosto de mostrar nas minhas aulas sempre essa imagem que tem todos os problemas de visão. Por que eu sempre faço isso? Porque sempre a pessoa precisa entender que sim, os exercícios também vão ajudar no caso dela.
Porque as pessoas, eu tô falando às vezes de moscas volantes, mas a pessoa ao mesmo tempo tá pensando, mas e ceratocone? Aí eu falo de catarata, mas e glaucoma? Então eu gosto de repetir e é bom quando a gente mostra isso também para os nossos alunos, para eles reforçarem. Ó, funciona para miopia. E aí eu costumo dizer para grau alto, para grau baixo, para quem já fez inclusive a cirurgia, para quem usa óculos o dia inteiro, para quem não usa, para hipermetropia, para presbiopia, que é a vista cansada. Então se você tem o óculos multifocal, não consegue ver para perto. E eu vou dando esses exemplos nas aulas para eles entenderem, não, tá, eu me encaixo aqui, né? Astigmatismo, não é? Porque aí o astigmatismo não enxerga bem nem de longe nem de perto. Então ele fala assim, mas não é para mim ser, porque eu só tenho embaçamento para perto. Não é para mim, eu só tenho embaçamento para longe. Ou então não é para mim, eu tenho embaçamento dos duas distâncias. Eu falo, não é para você. Da mesma forma, para catarata, mesmo antes de fazer a cirurgia ou depois de fazer a cirurgia, para glaucoma, estrabismo, ambliopia, porque às vezes a pessoa ela não sabe, às vezes o nome do problema dela, mas entende o que é. Então, quando eu falo com eles, eu falo assim, olha, é ambliopia ou olho preguiçoso, ou aquele olho seu que é muito mais fraco, forte, o outro é muito mais fraco, não equilibra, aí dá visão dupla, enfim. Problemas no nervo óptico, todos eles, desde palidez, atrofia, tudo isso. E aí eu vou seguindo, ó, descolamento de retina, olho seco, olho irritado, degeneração macular, tanto úmida quanto seca, buraco na mácula, membrana epirretiniana, retinose pigmentar, sequelas de AVC, que é o caso da Nilza, a gente fala sobre isso, sequelas de AVC, visão dupla nos dois olhos, num olho só, aí vem o ceratocone, mesmo se a pessoa já fez o anel de Ferrara, ou se ela já teve indicação de transplante em todos os graus, nistagmo, que às vezes a pessoa sente o olho se movimentando, nem sabe que é nistagmo, mas é nistagmo também a gente trabalha, descolamento de vítreo, que pode gerar moscas volantes sem descolamento de vítreo também. E eu vou mostrando retinopatia diabética, pálpebra caída, pálpebra que pula, distrofia de Fuchs, uveíte, blefarite, neurite óptica. Tem muita gente que tem inflamação no nervo por conta de problemas autoimunes, doença de Stargardt, pterígio, que é aquela carne que cresce nos olhos, mosquinhas, não são só moscas volantes, eu falo para eles geralmente que é o zoológico todo, tem aranha, tem cobra, tem minhoca, não é? Porque são aquelas questões que eles veem nos olhos, e aí sequela de toxoplasmose, albinismo, e costumo dizer o seguinte, olha, se eu não falei o nome do seu problema, se você tem um olho ou tem dois e vê ao menos vultos, então os exercícios podem te ajudar. Porque se você trabalha, que é músculo, que é nervo, que é vaso sanguíneo, essa máquina que Deus fez está no rosto de todos nós. Então a gente pode melhorar. E é possível melhorar. E é bem legal você falar isso com a Nilza, Karina, porque muitas vezes, eu nunca ouvi falar que AVC, sequela de AVC na visão pudesse melhorar com os exercícios visuais. E aí ela entende, não, o nome do meu problema tá aqui. E às vezes é síndrome rara também, tem síndrome de Sjögren, síndrome de Duane, vários outros nomes de síndrome. Mas o que acontece? A gente vai se pautar mais naquilo que ela apresenta de sintomas. Eu tenho síndrome de Sjögren, qual que é o meu problema? Olho seco. Então vamos tratar olho seco com o mesmo sucesso que a gente tem de tratar pessoas que têm olho seco, mas não tem síndrome de Sjögren. Isso é muito legal dela entender. Se fosse você, eu reforçaria bastante isso com ela, porque senão ela assusta. A sigla assusta, ela nem sabe muito bem o que é. Ela fala AVC isquêmico, nem sei muito bem o que é isso, né? E explicar para ela, não, a gente sabe o que é e a gente sabe tratar. Toda célula da retina que para de receber sangue, morre. Exatamente. Por isso que no AVC isquêmico, que é a falta de sangue, vai ocorrer uma parada de funcionamento de algumas das células da retina. Muitas pessoas têm outros tipos de consequência também, mas essa é uma delas. Quando nós estimulamos com a luzinha, a gente está voltando à vida, dando estímulos para as células ao redor daquelas que morreram. Nós vamos recuperar tanto aquelas células que estão ao redor, que elas vão começar a fazer o papel das outras que morreram. Por isso, o estímulo luminoso nessa área onde a visão foi perdida. Toda a nitidez que a gente enxerga é feita por um pontinho na nossa retina que fica na mácula. A mácula é a região onde tem as células que veem os detalhes. Tem as células das águias, que são os cones, células que são muito importantes para
pegar o detalhe, as cores, a visão mais nítida. É aquele ponto onde você olha e você vai enxergar com nitidez. O restante é tudo visão periférica, tudo fica um pouco mais embaçado. Então, quando você direciona o olhar, você ativa as células que estão na mácula. Esse pontinho pequenininho aqui, mas tão importante. Pessoas que têm degeneração da visão central é porque perderam muitas vezes células dessa região aqui ou elas estão inativas. Mas é tão lindo, o nosso organismo, ele é tão maravilhosamente criado por Deus e organizado. Essas células, elas têm basicamente a função de receber 3 cores aqui: vermelho, verde e azul. Quando nós estimulamos com luzes coloridas, essa célula responde ao estímulo. Luzes piscantes, luzes coloridas e a luz do sol, que contém todas as cores. Por isso que é tão importante o estímulo para essa região. Um problema é que as pessoas não sabem disso, não estimulam e sem estímulo não melhora. Mas essas células são células neurológicas que com o estímulo certo, elas respondem. Então, eu estou buscando a melhora dos meus olhos, né? Tanto o que eles disseram que eu perdi e como o outro, né? Estou tentando, estou buscando a melhora. E tenho certeza que estimulando vai voltar a melhorar. Mas foi além, né, do que eu estou esperando, do que eu estava esperando. Porque eu usava o lubrificante e depois de eu fazer o piscas, né, aqui piscando para um canto e para o outro, e no programa mesmo, sinto meus olhos molhadinhos, eu nem estou usando mais. Tem até uma caixinha fechadinha aí. Eu gosto do Sane, porque o Sane a gente faz, e aí faço o palme que ela falou, né, a Tatiana, a doutora Tatiana falou. Aí quando eu vou de novo, aí eu vejo tudo vermelho aqui. Aí eu fico um pouco assim, né? Porque eu de cá eu não vejo vermelho. Vejo vermelho esse. Mas eu gosto do Sane. E o palme também eu gosto. Esse longo também eu gosto de fazer esse longo dos braços. O Convergência, eu gosto de todos. Essa filha que mora aqui comigo, eu aborreci muito ela no começo, né? Quando eu descobri a Tatiana, né? Aí eu aborrecia muito ela, porque eu não sabia entrar para me cadastrar. E eu chegava nela e, mãe, para com isso, mãe, para com isso. Mas foi essa aí, mas agora, graças a Deus, elas estão vendo o resultado, né? E elas estão aceitando. Porque a minha filha achava, quando a amiga dela passou para ela, vai dar para sua mãe e tal. Ela, não, minha mãe não faz isso não, não faz isso não. Quando ela me falou, eu fiquei doida, eu quero, e entrei, procurei, e aí, tá aqui. Da outra vez ela veio, viu, né, gostou. Para ter esse tipo de resultado, precisa seguir em frente, mesmo que as pessoas mais próximas não apoiem. E, na verdade, a comunidade, todo o acompanhamento com o coach supre essa falta de apoio em casa e uma hora a família acostuma, os colegas de trabalho também, os amigos, todo mundo pergunta para os meus alunos o que vocês estão fazendo para melhorar tanto a visão. E aí querem fazer junto. Eu aconselho também a mostrar a quantidade de artigos científicos que já existem e o quantos casos já estão documentados em vídeo para as pessoas da família entenderem que não é maluquice. E alguns alunos águias que depois mostraram isso para a família e também mostraram para o médico que funciona, conseguiram o apoio da família. Então eu sempre falo para eles, olha, vai porque com Deus está com você, tem toda uma comunidade te apoiando e existem tantas pessoas que fazem exercício visual no mundo, as pessoas não têm noção. Eu já fiz tantos eventos para milhares de pessoas no Brasil, no México, na Colômbia, na Europa, nos Estados Unidos, até no Japão. E as pessoas ficam sabendo que os exercícios existem, acham que ninguém está praticando, mas ao mesmo tempo existem milhares e milhares de pessoas junto com elas. A última vez que eu fui no médico, aí ele olhou, me examinou e depois ele voltou assim, peraí, baixou, o astigmatismo baixou, eu vou fazer outra receita. Eu digo, não, faça não, doutor, não faça agora não, que eu não vou mandar fazer outro óculos de 1000 e tanto.
Então, eu acredito que eu estou bem melhor. Não há limites para as pessoas melhorarem a saúde dos olhos dela. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas pensam que a principal função dos olhos é enxergar. Mas não é. Eu sei que parece difícil de entender, mas os olhos são um prolongamento do cérebro. Sim, são como se fossem janelinhas para mostrar para o seu cérebro o que está acontecendo ao redor e levar estímulos para o seu cérebro. Nada mais é do que bracinhos do seu cérebro que estão ali para captar os estímulos. E se eu sei que o olho é um prolongamento do cérebro e que não há limites para o desenvolvimento do cérebro humano, eu consigo entender que não há limites para o nosso desenvolvimento visual. A senhora não tem que aceitar um diagnóstico. A senhora tem que buscar a melhora. Todos os diagnósticos que falaram para mim, o dia que eu voltei no meu médico, ele falou assim, não tem como. Como? Como que você está enxergando? Até hoje ele não acredita. Até hoje. Ele fala, como é que você está enxergando? Eu falo, estou enxergando normal. Mas eu vou te passar um óculos. Eu vou te passar um óculos. Como que você enxerga hoje? Eu falo, eu estou enxergando normal. Porque eu tinha visão dupla. E aquilo eu melhorei muito rápido com os exercícios. E ele não acredita. Ele fala, você não enxerga duplo? Eu falei, não enxergo duplo. Mas eu não vejo mais duplo. Meu mundo era tudo duplicado. E hoje eu não enxergo mais duplo. Eu contei isso para ela. Ela, é mesmo? Eu falei, é mesmo. E quando você tem um diagnóstico neurológico, quando você tem uma coisa que é lá no cérebro, você pensa, como é possível isso acontecer? E eu tenho 25 lesões cerebrais. O nervo óptico é como qualquer outro nervo do nosso corpo. Eu não sei porque as pessoas costumam estudar o nervo óptico de uma maneira diferente e entender que ele não pode se regenerar. Nós temos uma função nos nossos neurônios que se chama neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade de se ramificar, se adaptar às situações. Por exemplo, quando uma pessoa quer aprender a tocar um instrumento musical e ela nunca tocou instrumento musical antes e ela começa a treinar, ela começa a desenvolver novos caminhos neuronais, novas formas de aprender aquilo. E sim, neurônios são desenvolvidos ali, novas vias neurais são criadas. Isso tudo acontece no nosso corpo. E por que não aconteceria com o nosso nervo óptico, que é o nervo da nossa visão? Ele se ramifica em bilhões de conexões. É como se fosse a alta voltagem que passa pelo meio do nosso cérebro até chegar aqui atrás da nossa nuca e formar a nossa visão. E esse nervo não tem um limite de idade para ser desenvolvido. Eu tenho alunos com mais de 60 anos que começaram a recuperar de problemas no nervo óptico e olhos que tinham sido considerados perdidos pela medicina convencional porque simplesmente começou a estimular. Se tem uma coisa que a gente não aprendeu desde criança é que os olhos podem ser estimulados. E outra coisa muito importante é que se não estimula, piora. Aquilo que não é estimulado, aquilo que não é usado, atrofia. Quando nós estimulamos o nervo óptico, independentemente da idade, ele sim tem possibilidade de se regenerar, de se multiplicar e de recuperar partes da visão que foram consideradas perdidas. Não precisa ser um gênio da medicina para entender que se estimular essa estrutura com tantas e tantas células neurológicas, que ela vai responder. As pessoas não precisam estudar o tanto que eu estudei para perceber que, como qualquer outro nervo, como qualquer outra parte do corpo, os olhos podem se regenerar e em qualquer idade. E eu pensava assim, será? Eu já sabia dos exercícios. Quando eu cheguei lá em casa, eu pesquisei e te encontrei. E eu falei, eu vou começar a fazer esses exercícios. E eu comecei a fazer e foi em 7 dias. Eu melhorei minha visão dupla. E eu falei, ontem a Maísa falou assim, conta a sua história. E a gente não contou. O médico falou pra mim, você vai perder sua visão. Eu falei, eu não vou perder minha visão. E é tão lindo porque eu já recebi muitos depoimentos de visão dupla, mas ter daqui de dentro e saber que você usou isso
para transformar a sua vida e ainda transforma a vida de milhares de pessoas que precisam de você, eu acho que a gente tem que agradecer muitas vezes as coisas que a gente passa, porque a gente não entende os caminhos que Deus tem pra gente. E o que você está fazendo pelos nossos alunos e o que você vai fazer pela Nilza é tão valioso, tão valioso. E foi um dos momentos mais tristes da minha vida. De saber que eu passei por uma coisa muito difícil. E ter diagnóstico de uma doença muito difícil. Que todo mundo, quando pensa assim, como você está andando, você está enxergando, como você está falando. Eu avancei em todos os diagnósticos, todos. Eu sou um milagre vivo de Deus. Todos nós somos em um certo nível, né? Milagres ambulantes. Eu te agradeço muito, Tati, por tudo. Eu não tinha tido essa oportunidade ainda de te agradecer. Eu é que agradeço. Desculpa. Desculpa, gente. Mas eu me conectei muito com a Nilza. E só quem já teve um problema sério na visão sabe o que é passar por isso. É algo que é muito difícil, você não consegue viver mais, porque te impossibilita fazer tantas coisas no dia a dia. E hoje, praticamente tudo que a gente faz depende da nossa visão. Então, por isso que o nosso trabalho é tão importante. O seu choro de tristeza hoje se transformou hoje em choro de alegria. E é exatamente isso que a gente vai buscar na Nilza. Com o olho aberto e o outro fechado. Porque quando eu fechava um olho, eu enxergava normal. Sim. E muitas pessoas às vezes fazem isso, e alguns tratamentos convencionais também acabam barrando a lente de um dos óculos para que a pessoa possa viver, mas na verdade acaba que diferenciar ainda mais os dois olhos, isso só piora a situação. A pessoa consegue viver um pouco mais, com o passar do tempo piora ainda mais. Os exercícios são tão maravilhosos que, ao mesmo tempo que a gente vai mantendo a visão boa, a gente consegue estimular a visão do olho mais fraco, que para ela vai se tornar bom. Para ela vai se tornar o olho bom. E aí fundir as duas imagens. E como o caso dela também teve retina, para todo mundo é legal, mas eu recomendaria para ela também a suplementação. A suplementação, principalmente de luteína, todo o kit da Nutrivision, eu acho que vai ser muito importante para ela, é importante para todos nós, né? Eu tomo também, enfim, mas para ela é ainda mais importante para que ela possa dar nutrientes para que aquelas células da retina que foram lesionadas possam ter nutrientes, circulação, respiração para poder se recuperar. Inclusive a aula de respiração e circulação na nossa Academia das Águias é sensacional para ela. Eu até ia falar, ela tem asma e ela usa corticoide e bombinha sempre. Então, todas as vezes que ela usa essas bombas de corticoide, a visão dela piora muito. Sim, o corticoide piora a visão. Introduzi muito exercícios respiratórios com ela, para melhorar um pouco também. E ela tem pressão alta. Vai melhorar tudo junto ao mesmo tempo agora, não é? Desde criança, que eu comecei com a miopia, depois o astigmatismo, depois dos 40 e poucos, a presbiopia, aí apareceu mosca volante, aí apareceu o olho seco, e assim foi. Uma coisa atrás da outra, a dificuldade de estar sem óculos escuros, né, no sol, na claridade, e aí por último o glaucoma, que foi o que me deixou assim bastante triste, né, porque eu tinha muito medo, do como iria ser o meu futuro com o glaucoma. E foi num dia que eu fui dar uma caminhada e rezei, orei e pedi a Deus que Deus me orientasse, que abrisse o meu caminho para eu encontrar uma outra solução. Eu já pingava muitos colírios, já tinha feito as cirurgias, a Edna contou. Então eu falei, eu preciso encontrar uma outra coisa, deve existir alguma outra coisa. E foi nesse dia que eu assisti o vídeo da Tatiana e do Olhos de Águia. E eu me motivei muito, eu gostei muito,
E aí eu adquiri o pacote e fiz o Olhos de Águia, né? E o tempo foi passando, eu fui fazendo os exercícios e fui me sentindo melhor, já notei algumas melhoras. A primeira foi o óculos escuro, que acabei com ele na hora, né? Foi a primeira melhora que eu tive. E depois as moscas volantes, e assim foi. Eu fui tendo muitos ganhos, né? Mas ao mesmo tempo, eu fui me desmotivando um pouquinho, porque fazer o exercício sozinha todos os dias, você acaba desmotivando, acaba pensando, eu vou fazer outra coisa, eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro, né? Acaba desmotivando um pouquinho. E aí, eu fui fazer o quê? Eu fui caminhar e fui orar, né? E eu falei, mas tem que ter um complemento disso, não pode ser só isso. E foi quando eu descobri que existia a Academia das Águias. Aí eu assisti a palestra da Tatiana e eu falei, encontrei, é isso que eu quero para minha vida. E acabei entrando na academia e é um ganho muito grande, são exercícios guiados todos os dias, 2 vezes ao dia, com os coachings, que são todos maravilhosos, cada um do seu jeitinho, mas a gente aprende muito com cada um. E ainda temos o atendimento bônus, né? No meu caso, a nossa querida Edna Raquel, maravilhosa, que mora no meu coração. Então, que ela explica, que ela me orienta, ela mostra o que eu preciso fazer. Eu já falei para ela, eu preciso renovar a carteira de motorista. Aí ela já, né, falou, então precisa melhorar o foco, trabalhar com as letrinhas. Então, você não se sente só, você se sente amparado, né? Então, eu tive todos esses ganhos, né? A mosca volante acabou, eu passava um monte de lubrificante nos olhos, porque eu tinha o olho muito seco, isso também nunca mais eu tive, a dor de cabeça que sumiu, a catarata que estacionou, então foram muitos e muitos ganhos, né? E o glaucoma, que é o principal, que eu não uso mais os colírios, só faço os exercícios, mas vou ao médico também, estou sempre acompanhando, né? E então, nesse momento, eu quero falar sobre a minha gratidão. A minha gratidão, primeiramente, a Deus, porque o caminho já estava lá, Ele só me colocou no caminho. Depois, minha gratidão à doutora Tatiana Gebrael Capanema, porque eu acho a Tati uma pessoa extraordinária, né? Muito dedicada aos alunos, dedicada também a todas as pessoas que têm problemas visuais. Então, é uma pessoa assim de fácil acesso, né? Uma pessoa que conversa com os outros de uma maneira tão carinhosa, tão bonita. Então, eu tenho muita gratidão a ela, né? E gratidão aos coaches, porque todos os dias estamos vendo a eles. Às vezes eu não consigo vê-los no horário, eu vejo depois, num outro horário, né? Porque às vezes a gente está trabalhando, ou tem um compromisso, qualquer coisa, mas vê num outro período, num outro horário e faz os exercícios. E eu tenho tido as minhas melhoras, eu estou mais motivada, estou mais feliz, o meu medo foi embora, tem jeito, vamos viver, né? Vamos continuar nesse caminho. E o que eu desejo é que todos vocês que estão assistindo, que estão procurando também um caminho, que encontrem, porque este caminho aqui vale a pena. E ela tá super comprometida, já mandou fotinha, já mandou 15 vídeos pra mim. Eu falei, que linda. E a gente adora receber, eles acham que estão incomodando, a gente adora receber vídeos deles. Mais. Ó, de tarde eu quero mais. Exatamente, ela vai melhorar muito. Eu me conectei muito com ela. Muita coisa, né? Muito aprendizado. E vou te dizer que agora você vai começar a entender como é que você coloca esses bilhões de neurônios aí do seu cérebro para funcionar a seu favor. Vamos para o momento do exercício do episódio de hoje. Eu sei que é o momento que
as pessoas às vezes mais gostam, né? Tirando aquela hora que a gente também vê o resultado do participante, mas chegou a hora de fazer exercício visual. Então, o que eu quero pedir para você que já está acostumado? Tira o óculos, tira a lente de contato e vem comigo, porque eu vou colocar agora o seu cérebro para trabalhar a favor da sua visão. A gente vai conectar aí os fiozinhos dentro da tua cabeça para você enxergar melhor, assim como a participante também exercitou no plano de exercício dela, tá bom? Então, vamos lá? Podemos? Estamos prontos? Ó, aproveita para compartilhar, porque esse momento é tão legal, né? Onde a gente faz os exercícios. Então, clica na setinha aqui embaixo, manda para todos os grupos do WhatsApp, manda para todo mundo que você conhece, para que a gente possa estar aqui junto exercitando a visão, tá bom? Vamos lá. A gente vai agora ter uma melhora olhando o detalhe tão importante, onde a gente vai trabalhar a região da mácula. Você já viu aí nos outros episódios como é que é essa região da mácula, que é muito importante, ela tem células muito importantes para a nossa nitidez visual, é a região mais importante ali dos nossos olhos, onde tudo acontece mesmo, e a gente vai estimular que todo mundo precisa desse exercício, tá bom? Independentemente aí do teu problema de visão, da tua idade ou o que aconteceu na sua visão. Então, tirou óculos, tirou lente, certo? Bonitinho? Podemos começar? Joia! Seguinte, você vai mais ou menos colocar uma distância de 2 palmos, 1,5 palmo, a sua palma da mão. Com a mão que está solta, você segura o cotovelo para que você não force o seu ombro, tá bom? Então você apoia aqui o cotovelo, você vai olhar para a palma da sua mão, apoiou o cotovelo, está olhando agora para a palma da mão, aí você não precisa mais olhar para mim, tá bom? Você só vai ouvir a minha voz e seguir as minhas instruções. Olha para a palma da sua mão agora e você vai piscar. E agora nós vamos olhar os detalhes. Olhar os detalhes é um exercício visual, você sabia? Porque geralmente a gente não olha detalhe, né? A gente passa a visão batida por tanta coisa, tanta informação e não para contemplar. Antigamente se contemplava mais, né? A natureza, escrevia cartas, né, escritas à mão, se contemplava ali cada voltinha da letra. Agora a gente já tem tudo digitalizado, rápido. Então, os seus olhos, eles não foram criados para tanta rapidez assim, não. Eles gostam dessa paciência, da imagem poder chegar até os seus olhos. O que você está fazendo agora? Tá? Estou só olhando aqui parado para minha mão? Não. Você está piscando, você está mudando de detalhe em detalhe da sua mão. Imagina que você dividiu a palma da mão em 1000 pedaços diferentes e você vai olhar para cada um deles. E aí, que mensagem que você está dando para os seus olhos? Que você quer estimular a sua mácula, onde tem a visão da águia, que são os cones. Por quê? Porque o seu cérebro está percebendo que você quer ainda ver mais detalhes, que você parou para contemplar. E se você tirou os óculos agora, você vai perceber que começa um pouco embaçado, até os seus olhos se adaptarem sem óculos e começarem a acordar. O que a gente está fazendo aqui é acordando os seus olhos. Continua olhando. Sabe, no dia a dia a gente nem tem vontade de ficar olhando assim, por isso que você às vezes sente um pouco de impaciência, mas paciência, você precisa dar tempo para a imagem chegar até os seus olhos. Vai caminhando, passa de nervurinha em nervurinha. Você consegue ver as dobrinhas da sua mão? Às vezes, quem tem uma visão boa para perto consegue ver as voltinhas das digitais. Pisca. Deixa a imagem chegar até você. Um dos piores erros que as pessoas cometem é forçar para pegar a imagem. Mas a visão é um sentido de receber, é um sentido passivo, ele recebe a imagem. Então, se você fica apertando, coçando, procurando forçar para enxergar, você enxerga menos. Mas se você relaxa, igual a gente está fazendo aqui, pisca, respire, deixa a imagem chegar, seus olhos vão se acostumando e cada vez você vai olhando mais detalhes. Pisca e vai mudando de detalhe em detalhe. Agora a gente vai colocar ainda mais o seu cérebro a seu favor. Tá bom? Não precisa olhar para mim, tá? Só vai seguindo as minhas instruções. Fecha os seus olhos, deixa a mão aí onde tá. E imagina que você tirou uma foto da sua mão, que você está enxergando a tua mão com os olhos fechados. Você está vendo com a imaginação, certo? Lembra da tua mão, como se você tivesse tirado uma foto. Abre os olhos e continua olhando para a sua mão, ela está aí, tranquila, não é?
Agora a gente vai estimular com que o seu cérebro mande ainda mais impulso para a tua mácula. Fecha os seus olhos e imagina agora que você está vendo a sua mão mais nítida, com mais detalhes. Fecha os olhos. Só imagina, visualiza que a sua mão está mais nítida, que você está vendo as dobrinhas, que ficou mais fácil de ver, que você começou a ver detalhes pequenininhos. Imagina os detalhes vindo. Abre os olhos e continua olhando para sua mão. E vai percorrendo os detalhes. E talvez aí já começou a aparecer alguns detalhes que você não estava vendo antes. Mais uma vez. Fecha os olhos. Se concentra. Imagina que você está vendo mais detalhes, mais dobrinha, mais nervurinha, detalhes dos poros. Está mais fácil para você. Imagina que você deu um zoom e está vendo a sua mão nitidamente. Mais detalhes, mais detalhes, mais detalhes, mais nítido. Abre os olhos e voilá! Alguns detalhes apareceram aí. Pisca, aproveita que está vindo mais detalhes para você. Coisas que você não tinha reparado antes e agora começou a aparecer. Pisca. E me diz uma coisa, parece que a sua mão está maior agora? Parece que os detalhes estão um pouco mais fáceis de serem vistos? Algumas coisas novas apareceram aí? Muito bem, descansa o seu braço e coloca aqui nos comentários para mim. Como é que foi? Como é que foi para você? Apareceu um pouco mais de detalhes? Ficou mais nítido? A mão cresceu? Ficou maior? E olha que incrível! A gente só olhou, deixou a imagem chegar e imaginou, colocou o seu cérebro para trabalhar ao seu favor. É um estímulo de dentro para fora. Porque quando eu imagino, quando eu visualizo, o meu cérebro não sabe se é real ou não. Então ele ativa as células da minha retina. Não tem nada de esotérico, tá bom? É pura neurociência, é estímulo neurológico para sua visão. Aí, ó, um monte de gente que viu a mão crescer. Coloca aqui nos comentários se você gostou desse exercício também, se você sentiu isso. Que agora você vai colocar o seu cérebro também para trabalhar em favor dos seus olhos, porque o que a gente trabalhou até agora em todos os episódios, o que você viu as águias trabalhando, na maioria do tempo, foi só 10%. Sim, porque o olho aqui, o globo ocular é só 10%, o resto acontece tudo aqui no seu cérebro. E agora você vai começar a entender isso. Importantíssimo é que, como os participantes receberam atendimentos individualizados, eu tenho a obrigação de te dizer aqui que sim, esse estímulo vai mudar de pessoa para pessoa, tá bom? Por isso que aqui a gente atende cada aluno por videochamada e entende qual é o melhor estímulo para aquela pessoa, para aquele momento. Tá? Porque pode ser que para uns é pouco, para outros é muito, então é bem importante você fazer isso de maneira acompanhada. Mas aqui pelo menos foi um pouquinho para você experimentar e sentir que realmente também funciona para você, tá bom? Inclusive, sobre esses atendimentos, tem gente perguntando: Tati, como é que funciona para eu ser acompanhado por um desses coaches? Como é que funciona para eu ter acesso à academia das águias, para eu ter acesso ao Olhos de Águia, aos treinos personalizados? Tá? Tem muita gente mandando e-mail pra gente, falando com a equipe de suporte. Deixa eu te dizer uma coisa, lembra que eu falei no episódio anterior? Foca aqui agora, porque tudo tá liberado para você acompanhar, para você aprender. Na fase 2 do programa que já tá chegando, você vai ter um curso gratuito para você praticar treinos, tá bom? Treinos acompanhados com esses coaches também. E quando abrirem as inscrições para a Academia das Águias e Olhos de Águia e a agenda dos coaches para atendimento, eu vou avisar você, tá bom? Eu vou avisar vocês, vou mandar no grupo do WhatsApp, você vai ficar sabendo. Só para eu ter uma ideia, se você quer isso, se você fala assim, Tati, não, eu preciso desse tipo de acompanhamento, eu preciso desse atendimento que os participantes do Super Águias estão recebendo, coloca aqui para mim nos comentários, só para a gente saber, já ir entendendo, né, como é que vocês estão e se a gente vai realmente conseguir atender todos vocês na abertura das próximas turmas, da academia, do Olhos de Águia, se eu vou ter agenda para todo mundo, você vai colocar assim nos comentários, eu preciso de atendimento. Eu preciso ser atendido, Tati, eu preciso de acompanhamento, ou eu quero atendimento, eu quero acompanhamento, eu quero fazer parte dos programas de vocês, tá bom? Por enquanto é isso, não tá disponível ainda, tá bom? Se tiver, quando tiver, eu vou te avisar. Tudo bem? Tudo bem? Tá gostando? Coloca aqui nos comentários pra mim. Curte também, não esquece de compartilhar. Eu tenho que pedir isso toda vez, gente. Por quê? Porque mais gente tem que estar aqui. Mais gente tem que estar aqui. Imagina na fase 2, vai ter o curso gratuito então.
Se as pessoas perderem, não pode. Então, curte, compartilha, vai ter prática. Você lembra que eu falei para você que na fase 2 tem uma comunidade para você tirar dúvidas, para você fazer exercícios juntos, não é? Junto com o coach que você gosta tanto, você vai poder treinar a sua visão junto com ele. Vai chegar essa hora de experimentar um treino mais longo, exercícios mais específicos para o seu problema. Vai ser demais, tá bom? Ó, vou contar qual vai ser o presente secreto que eu vou liberar do episódio de hoje. Não vou falar qual é a senha ainda não chegou a hora da senha, mas você vai ficar sabendo já qual é a senha, tá bom? Continua acompanhando aqui o episódio, melhor a gente deixa pro final, então fica aqui até o final, tá? Só que você viu aí no episódio que a Super Águia tomou suplementos para a visão, certo? Suplementos, vitaminas. E aí você pode estar se perguntando quais são os melhores suplementos para os olhos, quais são as dosagens indicadas. Pois bem, eu preparei um presente muito especial para você nesse episódio. Eu vou te mandar um guia com os melhores suplementos para os seus olhos e as dosagens indicadas para quem quer melhorar a visão, tá bom? Essas dosagens, elas foram feitas por mim, segundo várias pesquisas e a minha vasta experiência com as mais variadas pessoas, mais variados problemas de visão. Essa é a dose que funciona, é a dose que você viu a Super Águia participante do episódio de hoje tomar. Eu vou mandar para você um guia com o nome do suplemento, o princípio ativo e a dosagem. O presente de hoje é demais, né? Eu tenho certeza que você precisa saber disso, tá bom? Precisa sim tomar vitamina e você precisa saber quais são. Eu vou te mandar isso de presente já. Eu vou liberar a senha para você. Mas antes disso, como é que será que ficou a visão? Quais foram os resultados da Super Águia do episódio de hoje? Vamos conferir. Tudo bem com a senhora? Tá, tudo bem, graças a Deus. Como é que foi a prática aí, dona Nilza? Esses dias, como é que foi intenso? Todo dia eu faço, né? Massagem, todo dia, todos os dias. A senhora tá usando muito óculos? Como é que tá a questão do óculos? Não estou usando muito. Então, vamos lá. Olha lá para a tabelinha, na visão de longe. Como é que tá? Olha com os dois olhos e veja qual linha que a senhora consegue ver. A primeira é C, segunda CB, DLF. Isso, muito bem. A quarta, PT, E, O. Isso. A sexta é CTL, DFP. Então, essa foi a grande melhora da senhora. A senhora está enxergando a sexta linha. A senhora enxergava a quarta. Parabéns. Vamos agora. Pega para mim essa folha de leitura, ó. Então, vamos lá. O primeiro parágrafo, que é o tipo 16, consegue ler normal? Apresentamos algumas regras gerais que ajudarão a tornar mais fácil a seus olhos. O segundo parágrafo. Nunca leia com luz desconfortável. Ótimo. Vamos para o terceiro parágrafo. Cada 20 minutos, mais ou menos, para e faça um palme por cerca de 5 minutos. Isso, muito bem. Vê se o 4 a senhora consegue. Lembre de piscar constantemente. Impedir seus olhos de fitar fixamente ao, ressecado. Isso, ressecado. Viu? Na primeira avaliação, a senhora lia só o segundo parágrafo. Olha só o avanço, a senhora avançou 2 parágrafos. Quando a gente tem essa dificuldade, é natural, porque a gente está normalizando a nossa visão. Sensacional, muito bem, tá? De parabéns. Então, eu vou colocar aqui que a senhora enxergou o 4º parágrafo.
Vamos agora avaliar isoladamente os olhos. Vamos agora com o olho esquerdo. Veja se a senhora consegue ver pelo menos o sombreado das linhas. Só vejo o sombreado mesmo. Não, eu vejo as letras, mas eu não consigo definir que palavra é aquela. A senhora não enxergava nada com a sua visão central. Lembra que a senhora me dizia isso? Era. Que só enxergava, às vezes, alguma coisa com a visão periférica. Lembra disso? Sim. Melhorou. Porque se já está vendo sombreado, a senhora está melhor. E olha só as melhoras que a senhora está tendo. A senhora está de parabéns. Agora eu vou voltar naqueles questionários que eu fiz para a senhora lembra? A senhora disse para mim que a senhora tinha 10, extremamente cansaço nos olhos. Hoje a senhora me daria qual nota? Eu acho que 4. Nossa, que melhora. Muito bem. A senhora sentiu o olho seco nas últimas semanas? Não. Porque se eu sentisse, eu tinha usado o colírio, né? Não senti, eu senti molhadinho. No primeiro dia, a senhora tinha uma secura extremamente, lembra? Uhum. Agora a senhora não tem nada. Melhorou o olho seco da senhora. Olha o grande avanço que a gente tem. No primeiro dia, a senhora falou que a senhora tinha nota 6 de desbotamento. Hoje, como que tá? Tá mais nítido essas cores? Tá mais nítido. Maravilha, melhorou muito. Que nota a senhora atribui para o embaçamento visual? Não, melhorei. Ótimo, maravilha. Você sentiu dores nos olhos nas últimas semanas? Não sinto dor, não. E quando eu fui no oftalmologista a última vez, ele me perguntou se eu sentia dores nesse olho, né? Eu digo, não sinto, não. Você apresentou moscas volantes nas últimas semanas? Olha para alguma imagem, vê a mosquinha voando? Não. Até o médico que fez a limpeza da lente, meu médico, né? Ele disse que eu ia ver, mas eu não vi. A senhora teve grandes melhoras visuais, a senhora eliminou o seu olho seco, não está precisando de usar colírio. A senhora melhorou a visão noturna, a senhora melhorou até o sono, né? Entendeu? Sim. Isso atribui muita melhora visual e melhora também corporal. Então a senhora está de parabéns, foi magnífico, sensacional. Estou bem, estou animada por fazer meus exercícios. A senhora teve muito avanço, tá? Pra gente aqui foi extremamente avanço mesmo. Quando eu fui no médico, o médico falou que baixou e que queria me passar outro óculos, eu digo, foi os exercícios. E ele disse assim, aí eu me animei, eu digo, é os exercícios. Esses 20 dias foram ótimos, né, para mim. Foram muito bons, eu fiquei mais disposta para fazer os treinamentos e os exercícios. Eu acho que eu fazia toda hora, assim, a massagem, por exemplo, era toda hora, né? Minha visão hoje ela tá bem melhor, sabe? Tá melhorando cada dia. Eu toda a vida fui ativa para sair, para fazer minha ginástica, fazer minha caminhada e procurar ir para a igreja, fazer minhas compras. Então, tá sendo maravilhoso tudo isso. Eu vou sem óculos, eu não uso óculos para ver minhas plantas, eu não uso não, meu óculos não. É maravilhoso esse curso. Esse curso dela foi Deus que botou para mim. Muito bom! Eu fico tão feliz de ver que em tão poucos dias já aconteceu tanta coisa na visão, tantos resultados significativos. E é o melhor de tudo, eu sempre falo aqui, gente, é só o começo. É só o começo.
Já ela vai estar melhor ainda, mais ainda, vai conseguir mais coisas ainda do que ela conseguiu, porque foram só 20 dias de prática acompanhada aqui nos nossos programas e pelo coach visual. Imagina daqui mais 20 dias, tá bom? Fica aqui, tá bom? Fica aqui que você ainda tem coisa nesse episódio, não acabou não, já vou liberar a senha. Só que é o seguinte, você não sabe o que te aguarda. Se você gostou do episódio de hoje, o que te aguarda no episódio de amanhã? Será que a próxima Super Águia vai conseguir seguir o tratamento mesmo sem tempo? Olha aí. Eu sou a Emily, eu tenho 23 anos. E aí que eu descobri que eu tenho miopia em um olho e astigmatismo no outro. Quando eu fui no oftalmo, eu saí de lá bem preocupada, pensando, nossa, eu vou ter que ficar dependente de um óculos. Descobriu com 19 anos, atualmente ela tá com 23. E aí ela falou, só que agora o negócio começou a apertar. Eu tô percebendo que se eu não fizer algo relacionado à minha visão, eu vou precisar do óculos. Então você vai usar e não tem uma data limite para parar de usar. Eu vou casar, eu quero ver meu noivo de longe, eu quero conseguir enxergá-lo. E quando eu ler os votos, eu quero ler com os meus olhos, não quero ter um auxílio visual. Eu não consigo me ver, não me imagino de óculos. Demais, né? Quem não tem tempo aqui? Acho que ninguém tem tempo de sobra, né? Hoje em dia. A gente vai conferir se ela conseguiu ou não. E se a gente aqui topou o desafio de ajudá-la, mesmo ela não tendo tempo pra nada, será que a gente conseguiu? Será que ela conseguiu colocar em prática? Você vai conferir amanhã. Lembrando que os episódios vão sair do ar. Então, assiste tudo. Se você não assistiu os episódios anteriores, assiste tudo. Faz uma maratona, tá bom? Maratona, igual série. Você não maratona, às vezes, série aí em outros canais? Maratona também o projeto Super Águias, porque vai sair do ar. Inclusive, quero colocar aqui na tela para você uma imagem dos dias e horários dos episódios e também a data de início do curso gratuito que você vai ganhar de presente. Presta atenção, ó. Eu já mandei no WhatsApp, mas a imagem tá aqui. Nós estamos no episódio 5. Na fase 2 do programa que já está chegando, você vai ter um curso gratuito para você praticar com treino, com comunidade, com tudo que você tem direito aí na sua casa para assistir online, fazer e melhorar a tua visão, tá bom? Então anota essas datas. Eu vou mandar também no WhatsApp o horário direitinho que as aulas vão para o ar, porque no curso gratuito tem aula liberada pela manhã, que fica liberada o restante do dia, e também vão ter treinos ao vivo às 8 horas da noite com os coaches, inclusive os coaches que você conheceu aqui no programa, no projeto Super Águias. Tudo bem? Anotou? Só que para você seguir essas datas certinhas, você tem que estar no grupo do WhatsApp. E antes de liberar a senha de hoje, eu vou colocar o link aqui. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, você precisa entrar no grupo do WhatsApp, porque é por lá que eu vou liberar o presente secreto e só quem tá lá vai receber o link para participar do curso gratuito, tá bom? Não vai ser aberto aqui no YouTube, não. Não vai ser, tá bom? Tá bom? Você precisa estar lá no grupo de WhatsApp. Então, eu vou colocar o link aqui. Se você não tá lá, se você já tá, não precisa entrar. Se você já tá, não precisa entrar, tá bom? Agora, se você não tá, clica, entra no grupo e volta aqui, que ainda tem a senha para você anotar no episódio de hoje. Clica, entra no grupo, volta aqui, fala, entrei, tá? Estou lá. Se você já tá no grupo, não precisa fazer nada, respira fundo, bebe uma água, espera um pouquinho, né? Rapidinho, o pessoal vai entrar e eu já vou passar a senha de hoje, tá bom? Enquanto isso, deixa eu te contar uma coisa. Sabia que no curso gratuito eu vou liberar para você detalhes de como que você pratica o exercício do Sunny? Sabe o exercício do sol? Que você viu vários participantes fazendo, que você fecha os olhos, vira a cabeça de um lado para o outro. E é um dos exercícios que os meus alunos mais amam, mais gostam. Você vai aprender no detalhe. Bom, eu vou te passar na aula e no treino tudinho, certinho, como é que você faz. Tudo bonitinho para você só praticar. Tudo bem? Deu certo, pessoal? Clicou no link, entrou no grupo, é muito importante, porque o curso só vai ser liberado, o link só vai ser liberado por lá, tá bom? Então, bem importante vocês entrarem. Tudo bem? Posso continuar? Posso falar a senha? Ai, ai, ai. Vamos lá, que o presente de hoje é bom, hein? Bom, você viu no episódio de hoje que quanto mais a gente aumenta o estímulo para a sua visão, mais a gente aumenta a função. Exatamente. Quanto mais eu estimulo,
mas funciona. Então, a senha do episódio de hoje é estimular. Estimular. Lembra que é tudo com letra minúscula, sem espaço. Estimular. Anota aí. Pega papel e caneta. Estimular. Estimular. Aí, anotou a senha de hoje. Anotou a senha dos episódios anteriores? Se você não anotou, assiste de novo o episódio para você anotar a senha, tá bom? Ainda tá no ar, mas vai sair. Assiste para anotar a senha. Estimular. Tudo bem? Antes da gente finalizar o episódio de hoje, em 20 dias você viu o que aconteceu, né? Na visão da Super Águia. Mas você não pode ir embora antes de você assistir a história de uma Super Águia que continuou por um pouquinho mais de tempo. Alguns meses de exercício visual e olha o resultado impressionante que ela teve na visão dela. Você vai assistir a essa história aqui. E enquanto você assiste, você vai escrever aqui para mim: até o final, até o final, até o final, até o final. A gente se vê amanhã. Um beijo, fica com Deus. Assiste aqui e vai comentando. Até o final, tá bom? Meu nome é Edinaldo Amado dos Santos, tenho 40 anos. Nasci e moro aqui em Salvador. Quando eu nasci, eu não apresentava nenhum problema visual. Minha visão era normal. Mais ou menos a partir dos 11 meses de idade. Primeiro tive um sarampo muito forte. Minha mãe percebeu o primeiro desvio. Depois, com uns 3 anos de idade, tive algumas convulsões. Meus problemas se agravaram um pouco nesse período. Depois disso veio a fase escolar. Na minha infância eu tive muita dificuldade na escola por conta desses problemas visuais que eu apresentava. Aí eu tinha dificuldade de tirar no quadro, de fazer a leitura. Passando a infância, a adolescência, as dificuldades foram aumentando, né? Para poder pegar o ônibus. Às vezes quando eu via o ônibus já estava muito perto e quando eu botava a mão já não parava. Durante a minha infância eu fui muitas vezes assim para oftalmologistas com minha mãe. Eles deixavam tanto minha mãe quanto eu muito confusos, porque uns passavam óculos, outros não. Uns diziam que eu tinha miopia, outros nem sabiam o que dizer. Eu passei a minha infância toda e boa parte da adolescência e fase adulta sem saber direito qual o meu problema de fato. Então eu sabia que meu olho tremia, eu sabia que meu olho desviava. Então em 94 eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. Minha tia conseguiu marcar um oftalmologista especialista e nesse período ele disse que eu tinha mais ou menos 10% de visão na visão esquerda e entre 40% e 50% na minha visão direita. Então esse foi o dado mais significativo que eu tive da minha infância até quando eu tinha mais ou menos 17 anos. Eu ia fazer exames oftalmológicos. Quando eu ia olhar a tabela, eu via lá um ponto, mas eu não tinha noção, assim, às vezes, de distinguir que letra era aquela. Com 21, 22 anos, eu entrei na igreja, com todo esse meu problema, eu conseguia ler a Bíblia. Aí eu lembro bem que depois de um certo período, eu não estava mais conseguindo ler. Os problemas só foram se agravando. E em 2014, ficou ainda mais difícil, porque eu entrei na faculdade e minha vista foi cansando ainda mais. E aí comecei a ler de lupa, mas vi que aquilo estava prejudicando ainda mais a minha visão. Então eu procurei o lugar mais especializado aqui em Salvador, que é o Instituto de Cegos da Bahia. A oftalmologista da triagem, ela confirmou que eu tinha baixa visão. Mas nesse período, nesse meio tempo, fui procurar no YouTube para ver se eu encontrava um vídeo sobre autocura. E aí apareceram os vídeos da doutora Tatiana Gebrael. As coisas que ela dizia faziam muito sentido para mim. Eu comecei a praticar. E praticando esses exercícios, o sunning, o palming, as massagens, eu achei assim uma coisa fantástica, uma coisa incrível, porque uma semana, 15 dias, eu já consegui sentir uma grande diferença na minha visão. Conseguia ler, mas tinha que botar assim o livro, ou o que fosse ler, assim uma certa distância bem próxima dos meus olhos. Aí de repente eu comecei a baixar a mão e perceber que as letras ficavam mais nítidas, que eu sentia uma esperança muito grande, de fato, de poder melhorar. E aí eu entrei na lista VIP, ela começou a mandar mais vídeos para o e-mail e eu comecei a me inteirar mais do assunto. Eu disse, não, eu vou fazer.
E aí peguei e comecei a fazer os exercícios, e isso foi em março. Concomitante com isso, eu estava fazendo lá as consultas no Instituto de Cegos, né? Chegou o dia com o exame que ela pediu e ela olhou, né, o meu exame e ligou para um outro médico, que ela ficou com dúvidas com relação ao meu exame. E aí eu perguntei a ela, e aí doutora, eu tenho baixa visão? Aquele dia eu não esqueço. Acho que eu nunca vou esquecer ela dizendo assim para mim. Não, você não tem baixa visão. O seu olho esquerdo enxerga menos, o seu olho direito enxerga bem. E para mim aquilo foi uma coisa fantástica, porque em outubro do ano passado eu entrei no instituto. Eu fiz a triagem no instituto, confirmando o meu diagnóstico de baixa visão. Ela disse, não, seu problema não é baixa visão. Ela passou um óculos para mim. A informação que eu vi lá é que ela corresponde a campo visual de 25%. No Rio de Janeiro me deram 10% há mais de 20 anos atrás. Tudo isso eu tenho certeza que eu consegui com a prática do exercício. Eu passei a ter menos sensibilidade à luz, a minha visão de profundidade maior, a minha visão periférica, praticamente muitas vezes nem o óculos. Acreditem em vocês, acreditem no método, e eu tenho certeza de que como eu não me arrependi, como eu tenho conseguido muitas vitórias, você vai conseguir também. Agradeço em primeiro lugar a Deus e a doutora Tatiana Gebrael por nos passar esse conhecimento.